Olá, amante do terror. Faz um tempinho já que eu não trago um Analog Horror aqui no canal. O último que eu trouxe foi do Jurassic Park, que inclusive foi muito bom. Pelo menos aquele que eu trouxe, já que a playlist tem mais de 200 episódios. Enfim, hoje eu vou estar trazendo mais um, que eu conheci através do canal do Amin, um Analog Horror brasileiro. Eu sei, não é o primeiro Analog Horror ou ARG brasileiro que eu trago aqui pro canal. Eu já trouxe, por exemplo, o que ainda vai sair sobre as lendas urbanas brasileiras. E também o Immigrants Road, que tem até animação, coisa mais linda. E agora, chegou a hora de trazer mais um. Eu sempre curto trazer coisas brasileiras aqui pro canal por dois motivos. Primeiro, eu gosto de valorizar coisas que são produzidas aqui dentro, por brasileiros, porque isso mostra o potencial que a gente tem de fazer coisas desse tipo. E o segundo motivo é que eu não tenho que traduzir nada. Enfim, esse Analog Horror aqui, ele ainda tá um pouco desconhecido, mas eu espero que depois desse vídeo aqui, vocês vão dar uma olhada, porque eu te garanto que você não vai se arrepender. O canal do Jonas, o criador do Analog Horror, vai estar aqui na descrição. Vão lá dar uma olhada depois que você sair desse vídeo. Mas dando um breve resumo aqui, o que é esse Analog Horror? Do que ele fala? Qual é a mensagem dele? Ele se passa num mundo onde criaturas físicas que habitam nas sombras existem, e elas, de fato, podem te fazer mal. Não se tratariam de espíritos ou demônios, mas criaturas físicas que só podem existir na escuridão. Que inclusive esse conceito é muito parecido com o bicho-papão, que para quem não sabe é uma criatura que só pode existir onde não tem luz. E por isso só habita em lugares escuros, como debaixo da sua cama, dentro do seu armário, no canto escuro do seu quarto, etc. Para compensar essa deficiência, ele pode se mover livremente pela escuridão, praticamente se teleportando. E ao que parece, essas criaturas, apelidadas de entidades da escuridão, podem fazer a mesma coisa e com as mesmas condições. Enfim, a gente vai dar uma olhada nesse Analog Horror e no fim comentar sobre. Vamos lá. Esse Analog Horror começa com algumas mensagens que acabam deixando claro as suas intenções com a história. Ela sim vai pegar em pontos religiosos, tipo o conceito de purgatório, do inferno, do pecado e da punição. E aparentemente, essas entidades das sombras seriam esses seres que caçariam os pecadores. O problema nisso é que absolutamente todos os seres ao redor do mundo cometeram ao menos um pecado na vida. O ser humano literalmente não pode fugir de ser um pecador. Até porque, para ser um santo, que não tem absolutamente nenhum erro, você precisa ser perfeito. E o ser humano, como ser humano, é imperfeito. Então, isso acaba colocando as pessoas desse mundo em um perigo constante, porque a cada canto escuro, essas entidades observam, desejando tomar as suas vidas. Em seguida, a gente é apresentado ao investigador Antônio Silva, aquele que vai dar as instruções e basicamente narrar o que está acontecendo. Mas como esse é o meu trabalho, o Antônio vai ficar lá de escanteio. Sai pra lá. O que está acontecendo é que várias pessoas ao redor do mundo começaram a morrer misteriosamente de formas brutais. E por essa notícia estar saindo agora, isso significa que ou as pessoas só começaram a reparar na estranheza recentemente, ou isso só começou a acontecer agora. E se só começou a acontecer agora, significa que as forças das trevas foram permitidas a agir só recentemente. De novo, como um tipo de punição, como o dilúvio. E essas forças das trevas foram relatadas em várias partes do mundo, como sombras e figuras fantasmagóricas aparecendo nas suas frentes. Muitos acham que são apenas histórias bobas de terror, já aqueles que realmente possuem provas da existência são calados pelos poderosos, sendo colocados dentro de hospícios, ou então em cemitérios. Mas acreditando ou não, nesse mundo, essas entidades são reais. E agora vai começar uma explicação do que elas são, e mais importante, como se proteger delas. É simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Primeiro, você deve manter o seu ambiente bem iluminado, seja durante o dia, seja durante a noite, sempre evitando cantos sombreados da sua casa ou de qualquer lugar. É lá que elas se escondem. Quando eu digo qualquer lugar, isso também equivale à rua. Assim que o pôr do sol chegar, feche todas as cortinas e evite olhar para o lado de fora por janelas ou portas de vidro, porque as entidades sempre vão estar na espreita. Rezar também funciona, até porque, como eu disse, são forças das trevas ligadas à religião. Sendo assim, rezar, qualquer prece de proteção,
pode afastar as entidades de você, seja por um tempo, seja para sempre. Vai depender da intensidade da entidade que está te assombrando e também um pouco da sua sorte. Amuletos ou outros símbolos religiosos que remetam à proteção também podem funcionar, mas de um jeito bem mais limitado do que a própria oração para te proteger dessas forças. Confiar nas proteções humanas, tipo as armas de fogo, as autoridades tipo a polícia, a SWAT ou qualquer coisa do tipo, não é uma boa ideia. Essas entidades são meio que imunes a ameaças mundanas, a ameaças do mundo. Isso significa que só a proteção divina ou a proteção que a luz provê para você pode te manter vivo e longe dessas criaturas que querem te matar a todo custo. Então, sempre reze e sempre se mantenha na luz. Agora, vamos falar dos estágios das aparições dessas entidades. São um total de 6 estágios, e eles estão em ordem hierárquica, que, para quem não sabe o que significa, quer dizer que uma está acima da outra. Nesse caso, o estágio 1 é o mais de boa, e o estágio 6, que é o último dos estágios, é o mais ferrado de todos. Entendido isso, vamos ver qual que é a desses estágios. O primeiro estágio é o mais de boa de todos. Que nem eu disse anteriormente, o máximo que vai acontecer são objetos trocando de lugar. Se você deixou alguma coisa em cima da mesa, de uma hora para outra, ela pode simplesmente trocar de lugar e ir para o sofá. Isso é bem parecido com o comportamento de um espírito obsessor. Mas não confunda, essas entidades não são etéreas. Elas seriam físicas, mas com alguns atributos sobrenaturais, tipo a telecinese. O estágio 2 ainda é bem parecido com o estágio 1, só coisas que acontecem para te deixar confuso, duvidando de si mesmo, do que tá ouvindo. Nesse ponto, você vai começar a escutar passos vindos dos cantos escuros, arranhões nas paredes e ecos distantes. Só que um diferencial do primeiro estágio é que agora os objetos não só parecem se teleportar de um lado para o outro. Visivelmente, eles vão ser jogados para o alto, portas vão abrir e fechar, vai ser um caos. Um comportamento agora bem parecido com o de um poltergeist, que são fantasmas bem agressivos que são conhecidos por mexer com objetos físicos. Apesar de indireto, é aqui que as coisas começam a se manifestar de verdade. Veja essas imagens. No estágio 3, as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. É aqui onde as entidades começam a fazer o primeiro contato com o alvo que elas escolheram, e elas fazem isso através de vozes e sussurros que vêm da escuridão, instigando o medo e a paranoia na pessoa, com ameaças de morte ou coisas ainda piores. Nesse ponto, a insônia se torna uma coisa comum. A pessoa não vai mais conseguir dormir no escuro. Na verdade, ela não pode dormir no escuro, porque constantemente ela sente que está sendo vigiada. E olha só, ela está sendo mesmo. Só que só para por aí por causa da bendita luz, que a protege desses seres que habitam a escuridão e querem a vida dela a qualquer custo. O quarto estágio é meramente uma evolução do terceiro. No terceiro, elas se comunicam através da voz e fazem contato através do som e das sensações estranhas. Aqui no quarto estágio, elas se manifestam visualmente, ou seja, você vai passar a enxergar elas, mas não são muito ativas, no máximo aparecem como vultos ou sombras que se mostram na penumbra, mais escuras que o próprio escuro. Eu acho que você consegue imaginar muito bem como é isso. É nesse ponto que você começa a se questionar se tá louco ou não, se aquilo que você tá vendo é real ou não, ou se aquilo que você tá ouvindo, falando com você, é de fato real ou não. O quinto estágio, que é o penúltimo,
as entidades deixam de ser meras aparições para se tornarem agressores ativos, que literalmente agridem física e mentalmente as suas vítimas. Essas agressões podem variar entre arranhões, contusões e outras coisas, como hematomas. Elas podem variar dependendo do tipo de entidade que você está vendo. Existem dois tipos de entidades, e elas são explicadas no 6º estágio, onde a pessoa vai ser morta por elas. O quão horrível vai ser a sua morte vai depender se você está sendo atacado por uma ou por outra, e também da intensidade do ataque, que vai da rara até a extrema. O primeiro tipo é chamado de Devorador. Seres humanoides de 1,80 até 2,50 metros de altura, com bocas repletas de dentes, tendo uma aparência grotesca e aterrorizante. Resumindo, eles são porradeiros. Preferem resolver coisas com violência, de um jeito brutal, usando garras e presas afiadas para rasgar o corpo das suas vítimas, fazendo um verdadeiro banho de sangue e devorá-las logo em seguida. Esses aí não são sorrateiros. Na verdade, muito pelo contrário. E falando em contrário, agora a gente tem os vigilantes, o segundo tipo de entidade. Esses são o contrário dos devoradores. Tem de 2,20 metros até 4 metros de altura. São seres altos e menos humanoides. A sua característica principal é não ter boca e só 1 ou 2 olhos. Eles preferem agir mais na mente do que no corpo, usando de alucinações assustadoras, induções de insanidade e contar os segredos mais profundos da pessoa. Tudo para fazer com que a vítima chegue no limite do estresse e acabe por fazer o serviço por si mesma, se é que você me entende. Se por acaso ela não chegar nesse limite e acabe resistindo à influência da entidade vigilante, daí ela não vai ter outra escolha senão apelar para um ataque físico. Daí ela basicamente vira um devorador, só que maior e mais forte. O que faz os vigilantes serem ainda piores que os devoradores, porque essas entidades atacam tanto a mente quanto o corpo. E alguma coisa me diz que isso ainda está muito longe de acabar. Então vamos para as considerações finais. Do que se trata esse Analog Horror? Ele claramente é um Analog Horror que usa esses conceitos religiosos para apresentar essas entidades, que nem eu falei ali no início. Esse artifício é muito usado em obras desse tipo. Inclusive, essa não é nem a mais agressiva que eu já vi. A gente tem exemplos bem mais blasfemos, tipo o The Boiled One, que literalmente se autoproclama como Jesus Cristo, o Messias. Mas mesmo assim, exige uma certa coragem. Aparentemente, essas entidades vieram para expurgar o pecado do mundo, nem que seja eliminando 90% da humanidade. E o objetivo parece que é esse, erradicar através da eliminação. Não se sabe por que elas são que nem bichos papões, que só se movem através da escuridão. Mas eu acho que deve ser porque, já que elas são um artifício meio que para acabar com o mal, até faz sentido elas se moverem através das trevas. Afinal, elas são entidades que aparentemente viveriam lá no fundo do inferno ou do purgatório. Então faz sentido elas serem entidades das trevas que se movam pelas trevas. E mais uma vez,
a humanidade tá completamente ferrada. Agora, me diz o que você achou desse Log Horror. Qual é a sua teoria? O que você acha que tá acontecendo? O que você acha que podem ser essas entidades? Será que elas são demônios? Será que elas são anjos? Ou então mais um artifício divino para acabar com o pecado da humanidade, que nem o dilúvio foi? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado ao The Death, FGZin e ao Dante Sparda por se tornarem membros novamente. Se você quiser dar um apoio maior para o canal, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ser citado no fim de todos os vídeos ou então ter prioridade de resposta aqui nos comentários. Se não, compre uma das minhas camisetas aqui na loja. O link tá na descrição ou na própria loja do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.